Doutor, tá doendo muito, posso tomar alguma coisa? Se você é ortodontista, você ouve isso todo dia. E por muito tempo, nossa resposta foi: melhor não, vai parar a movimentação. Mas será que essa regra ainda faz sentido nos dias de hoje? Nesse vídeo eu vou provar para você, com base em evidências científicas, que nós podemos e devemos dar conforto para o nosso paciente usando o anti-inflamatório, principalmente nas primeiras 48 a 72 horas após a ativação, após a instalação dos afastadores. Vamos derrubar esse mito do dente travado. Explicador tá no ar, pode acreditar, DTM sem mistério, faz descomplicar no YouTube, na rádio, é só acompanhar. Precisa compreender que a movimentação dentária ela é um processo inflamatório estéril. Então, quando a pressão que é gerada pela força do aparelho ortodôntico ela age sobre os ossos, ela gera uma cascata de reações bioquímicas que vão liberar uma série de mediadores inflamatórios e nós vamos conversar sobre essas reações hoje e as principais delas. E a primeira reação que ocorre, geralmente a mais rápida que ocorre, é a liberação das prostaglandinas, que fazem parte do ciclo da ciclooxigenase, do metabolismo da ciclooxigenase. E aí é que entra toda a confusão. Por quê? Porque a gente acredita que, como os anti-inflamatórios não esteroidais, como ibuprofeno, aspirina, eles inibem as reações da ciclooxigenase, a gente acredita o quê? Que se eu não tenho as reações anti-inflamatórias, fatalmente o que vai ocorrer é eu não ter o recrutamento dos osteoclastos, dos osteoblastos, que são as células que vão realizar, não é, a reabsorção do osso, permitindo então que haja essa movimentação do dente dentro do osso alveolar. E isso faz até sentido no papel, mas a biologia é muito mais complexa do que algo tão simples como uma única reação. Eu tenho uma série de mediadores inflamatórios, eu tenho uma série de vias de disparar, de recrutar esses osteoclastos e esses osteoblastos para a região da movimentação dentária. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Para a gente começar essa conversa, eu preciso me recordar que eu estou falando de medicamentos anti-inflamatórios. Se eu não tenho inflamação, eu não tenho regeneração. Como o Dr. Consolaro diz, e acho muito interessante essa frase, inflamação deveria ser estudada nos livros de fisiologia, não necessariamente nos de patologia. Porque a inflamação é algo fisiológico, ainda mais quando nós estamos falando de uma inflamação estéril. Então, se eu não tenho inflamação, eu não tenho regeneração. Vamos lembrar de quando a gente faz uma cirurgia, uma exodontia, por exemplo. Eu passo para o meu paciente um anti-inflamatório. Nem por isso é impedida a regeneração. Ou seja, o medicamento anti-inflamatório, ele não inibe completamente a inflamação. Ele serve para regular algumas etapas do processo inflamatório, principalmente as que estão relacionadas com a sensação álgica do nosso paciente, com a hiperalgesia que pode causar os nossos processos cirúrgicos. E quando a gente fala de movimentação ortodôntica, a agressão, entre aspas, aí, ao ligamento periodontal, ao sistema todo alveolar e ligamento periodontal é muito grande. Então, a liberação desses mediadores inflamatórios relacionados principalmente à hipersensibilidade dos neurônios ligados ao ligamento periodontal é muito alta. E a dor que o paciente sente é grande. E para alguns, ela gera um desconforto realmente insuportável. E hoje em dia, o que nós precisamos muito é gerar conforto e qualidade para os nossos tratamentos. Pode acreditar, DTM sem mistério, faz descomplicar no YouTube, na rádio, é só acompanhar. As pesquisas histológicas, elas mostram pra gente que a movimentação ortodôntica ela não para quando a gente utiliza
anti-inflamatórios. O processo de hialinização que ele é utilizado nas pesquisas para avaliação de movimentação ortodôntica, ele não diminui quando nós utilizamos anti-inflamatórios ali entre as 48 e 72 horas iniciais. Na verdade, o que ele vai fazer vai ser apenas modular o processo álgico. Então, por que o dente continua se movimentando? Porque inflamação é algo bastante importante, é uma resposta do organismo a uma agressão que ele está sofrendo. Então o organismo precisa ser redundante, ele não vai aceitar que apenas uma via seja responsável por proteger o nosso organismo de uma agressão externa, que pode ser um vírus, pode ser uma bactéria, ou pode ser uma pressão excessiva que está sendo realizada no ligamento periodontal e no osso alveolar. E aqui entra algo bastante interessante. Além das prostaglandinas, eu vou ter uma série de outros mediadores inflamatórios que também são disparados quando ocorre essa agressão, que nós dizemos uma agressão subletal às células do ligamento periodontal e do osso alveolar. Mas tem uma cadeia de reações que chama bastante a atenção por ser talvez a principal mediadora da manutenção da movimentação ortodôntica, que é o sistema Rank-Rankil osteoprotegerina, que é fundamental para que o dente continue se movendo mesmo depois daquelas primeiras 72 horas, onde a gente tem uma baixa muito grande daquele primeiro processo inflamatório agudo e você tem um infiltrado ali no ligamento periodontal de macrófagos e de neutrófilos. O sistema Rank-Rankil osteoprotegerina, ele vai ser disparado, por exemplo, quando você realiza a ativação do aparelho, você gera dentro do trabeculado ósseo, você gera ali microfraturas desse trabeculado. E essas microfraturas do trabeculado ósseo, ela faz com que os osteócitos que estão dentro do osso, eles entrem em um processo de apoptose, porque eles perdem a sua função, já que aquele osso agora foi fraturado, o osteócito entra num processo de apoptose e essa apoptose informa aos osteoblastos a necessidade de reorganização daquele tecido ósseo que foi danificado. Então os osteoblastos liberam uma proteína chamada de Rankil. Esse Rankil ele vai se ligar ao receptor Rank dos monócitos sanguíneos, fazer com que os monócitos se diferenciem em macrófagos, e esses macrófagos, sob a ação do fator de agregação de macrófagos, através de uma cadeia de reações, se convertam, se unam e se convertam em osteoclastos, realizando então a absorção daquele osso danificado, daquele osso que está sendo agredido, para que ocorra a remodelação. Quando isso começa a acontecer, os linfócitos liberam uma outra proteína chamada de osteoprotegerina, que inativa o Rankil, equilibrando e controlando todo esse sistema Rank-Rankil osteoprotegerina. Entende? Eu estou falando só de mais uma via. Há uma série de outras vias que independem da ativação por prostaglandinas. Então, quando eu faço uso dos medicamentos anti-inflamatórios, o que eu estou fazendo, na verdade, é regular principalmente o processo da dor, o processo da liberação de histaminas, o processo da reação dos leucotrienos e, principalmente, esse processo bastante doloroso que ativa as vias neuronais de dor, que é a liberação de prostaglandinas. Quando eu tenho essa ativação e esse recrutamento dos osteoclastos e dos osteoblastos, eu gero a formação das BMUs, das Bone Multicellular Units, que são, na verdade, os sítios onde ocorre de verdade a reabsorção e a neoformação óssea para remodelação desse osso alveolar, para que se adeque, para que esse ligamento periodontal e esse osso alveolar se adeque agora a essa nova posição dentária, para que ela não sinta os danos dessa pressão.
E o que ocorre é que as pessoas confundem muito o uso crônico de medicamentos anti-inflamatórios, como por exemplo no tratamento de uma osteoartrite, que o paciente tem que fazer uso prolongado por grande período de tempo, com esse uso agudo, esse uso rápido, né, que nós utilizamos no nosso paciente que está fazendo o tratamento periodontal. Esse uso crônico, esse sim, pode realmente atrapalhar aí um pouco a movimentação ortodôntica e fazer com que a gente precise conversar com o nosso paciente para explicar para ele que esse uso, que é necessário para outros problemas sistêmicos, pode gerar um tratamento um pouco maior do que o tratamento normal que esse paciente iria fazer. Então, esse efeito anti-inflamatório real, que reduz essa eficácia celular, essa eficácia inflamatória, ela só vai ocorrer de verdade, ser sentida clinicamente, quando nós falamos de usos de longo prazo. TPM sem mistério, vai descomplicar no YouTube, na rádio, é só acompanhar quando o teu Aqui está um ponto bastante interessante que ninguém discute muito. Quem que é o maior público da ortodontia? Mulheres compõem cerca de 65,4% dos pacientes, enquanto homens 34,6%. Grande parte dessas mulheres está em idade fértil. Os trabalhos mostram que nós estamos falando aí de cerca de 12 até 35 anos de idade. E o que acontece quase todo mês? Cólicas menstruais. Então, a gente precisa compreender que a maior parte esmagadora dos nossos pacientes já estão fazendo uso de ibuprofeno, de Ponstan, 2 ou 3 dias, todos os meses. O que acontece? Basta a gente iniciar um pequeno raciocínio. Se o anti-inflamatório tomado de maneira aguda travasse o dente, travasse a movimentação dentária, o tratamento de quase todas as pacientes de ortodontia seria impossível de ser realizado, ou então ele duraria o dobro do tempo. E, sejamos sinceros, a clínica não mostra isso daí. A clínica nos mostra exatamente que não é isso que acontece. Eu tenho que entender que, mesmo com o uso prolongado de alguns medicamentos, o impacto ele é bem menor do que aquilo que a gente imaginava. Os estudos feitos, por exemplo, com Tenoxicam, eles mostraram que após terceiro mês de uso frequente, houve uma redução aí de cerca de 5 a 10% da velocidade de movimentação ortodôntica. Então vamos parar e pensar um pouco. Eu estou fazendo um tratamento aí de cerca de 1 ano e meio, 2 anos de tratamento, 24 meses. Se eu pensar em um atraso de 10% desses 24 meses, eu estou falando de 2 meses. Estou falando de 2 meses a 2 meses e meio de atraso. Vamos ser sinceros. Vale a pena a gente submeter o paciente a tanta dor, a tanta agonia por 2 anos para a gente ganhar 60 dias no final do tratamento? Eu tenho certeza que se o paciente fosse seu filho, se fosse você ia optar por duas mensalidades a mais. A ortodontia moderna, ela foca na experiência do paciente, em como que o nosso paciente vivencia o momento do tratamento ortodôntico. Eu não posso imaginar de forma diferente. Agora, é claro, quando a gente está falando do diclofenaco, principalmente, ou doses altíssimas de alguns coxibes, eles podem sim atrasar, reduzir a velocidade de movimentação, aí sim, em até 48%, alguns trabalhos mostraram, a longo prazo, né? Então, isso mostra que a anamnese ela é uma ferramenta fundamental, mais uma vez. E quando eu falo em velocidade de movimentação ortodôntica, eu preciso pensar tipo de qual dente, tipo de fio que está sendo utilizado, pelo tempo que esse fio consegue manter a força sobre o dente,
local aonde esse dente está, tipo de osso aonde esse dente está instalado, quantidade de movimentação que vai ter que ser feita. Então, há uma série de fatores dentro desse quesito tempo de movimentação ortodôntica que, na minha cabeça, não me permitem, enquanto um profissional de saúde, submeter o meu paciente a qualquer tipo de sacrifício, qualquer tipo de sofrimento que venha a pensar em justificar algo como isso daí. Mas esse tema de movimentação, de velocidade de movimentação, cabe muito bem para um vídeo no canal Carecas de Saber Odontologia. Vou convidar o professor Marcos César para a gente fazer um vídeo exatamente sobre esse tema, e aí eu vou trazer de novo, debatendo com ele, para mim, um dos maiores ortodontistas que eu conheço, melhor professor de ortodontia que eu conheço, e aí nós vamos debater essa história de medicamentos autoligados, tipos de fios mais modernos. Vamos debater isso aí, porque com certeza vai ser uma conversa bastante proveitosa. É só acompanhar com o Dr. Leonardo, sua dor vai passar. Para que você possa ter segurança durante o seu tratamento ortodôntico, as prescrições, é importante você lembrar de uma anamnese muito bem feita. Então, questionar o paciente se ele faz uso de medicamentos contínuos, mesmo que sejam medicamentos para dor. Se for aquele medicamentozinho que ele toma para dor de cabeça, para uma cólica, fica tranquilo, esse não vai ser o maior problema. O mais importante quando a gente prescreve um medicamento é a sua segurança em relação ao medicamento que você está prescrevendo, é saber prescrever um medicamento. Então, minha recomendação ficaria aí o paracetamol, né? Ele continua sendo um medicamento padrão ouro, ele tem uma ação nesse sentido muito mais central do que uma ação periférica, quase nada nas questões periféricas de inflamação dentária. Então isso torna ele um medicamento de primeira escolha. Outros anti-inflamatórios mais agudos, vamos colocar assim, se seu paciente prefere tomar um ibuprofeno, que seria um diclofenaco, que é o que causa mais danos ali, para as primeiras 48, 72 horas, poxa, não é isso que vai trazer prejuízo à sua movimentação ortodôntica. Essa história de vamos aproveitar a inflamação para acelerar a movimentação, isso é muito pouco perto do sofrimento que causa no paciente. E nós temos também as terapias não farmacológicas, né? É importante a gente lembrar delas. E eu acho que o exemplo mais forte que a gente tem é o laser de baixa potência. O laser de baixa potência ele traz uma analgesia aí aproximadamente de 48, próximo de 72 horas, que é exatamente o período de tempo que a gente precisa pós ativação de aparelho ortodôntico. Então, mais uma vez, eu acho que nada justifica, hoje em dia, a gente submeter o paciente a algum tipo de sofrimento quando nós temos tantas ferramentas, um arsenal analgésico tão grande à nossa disposição. Basta que a gente tenha um pouquinho de estudo, que a gente vá atrás das melhores informações, que com certeza você vai poder oferecer ao seu paciente uma excelente experiência durante seu tratamento ortodôntico. Deixa claro, tira atenção, explicador tá no ar, pode acreditar. Então, pessoal, tratar dentes não é torturar paciente. A biologia nos dá uma boa margem para que a gente possa oferecer para o nosso paciente um tratamento de grande qualidade e com muito conforto. Use a ciência a seu favor, faça uma boa anamnese e cuide principalmente do bem-estar do seu paciente durante os momentos que ele estiver sob seus cuidados. Você gostou desse nosso embasamento? Gostou desse tema? Deixa seu like, comenta aqui comigo qual que é o medicamento que você costuma prescrever para os seus pacientes quando você está fazendo movimentação ortodôntica. Se inscreva para mais dicas clínicas baseadas em evidência científica, mas também muito relacionada com o seu dia a dia na clínica odontológica. Até a próxima. Dr. Leonardo fala, escuta só sobre dor que pega, que dá um nó orofacial, quem diria, hein? Na clínica, o rádio, ele vai além. Sorriso leve, explicação
deixa claro, tira atenção. Explicador tá no ar, pode acreditar, DTM sem mistério. Vai descomplicar no YouTube, na rádio. É só acompanhar com o Dr. Leonardo, sua dor vai passar.